sei, a minha geração é uma geração que vivenciou os quadrinhos assim de forma muito intensa. A minha geração não teve televisão antes dos 8, 9 anos de idade, assim. E então era mais ou menos os quadrinhos e o cinema, né? Aliás, tinha umas ligações, por exemplo, me lembro que tinha a questão de você levar um monte de gibi para a porta do cinema no domingo e ficar trocando gibi, essas coisas assim, sabe? E, era um universo de história em quadrinho bem grande, assim, que tinha naquela época, né? Com revistas grandonas, assim, não era aquela revista pequenininha que depois ficou o Tio Patinhas e Mônica, essas coisas, né? Era uma revista maior e tinha tudo quanto era tema, né? Temas de todo tipo, assim, né? E e aí a questão era que praticamente como quase todo mundo, né? Praticamente todo mundo, a gente aprendeu a desenhar, né, com os quadrinhos, né? A gente aprendeu. Por mais que o pessoal, por exemplo, das artes plásticas ache ruim, né, que isso aconteça, né? É difícil que uma criança, um adolescente, etc., vá aprender a desenhar copiando Cezanne ou Michelangelo, não sei, sabe? O cara desenvolve as habilidades, etc., e ele vai se inspirando naquilo que ele vai tendo contato, né? Que eram os quadrinhos, né? Que a gente acontecia. E tinha muita variação em termos de desenho, né? De estilo, de tudo, assim, né? De tema, né? De tudo, né? Certo. E quando a gente chegou na idade de universidade, a gente ela tinha sido aberto cada vez mais o quadrinho estava abrindo espaço para o quadrinho adulto, vamos dizer assim, né? Eu prefiro dizer assim o quadrinho como linguagem, né? Era uma geração que percebeu que aquilo lá era um instrumento, era um meio de expressão e que com aquilo você poderia fazer coisas que, sei lá, o espaço comercial nunca tinha feito, não fazia e não ia fazer por muito tempo, né? Ainda, né? E então, quando a gente chegou na universidade, aconteceu quase que naturalmente o fato de, por exemplo, eu e o Laerte termos nos conhecido, juntado, resolvido fazer uma revista de história em quadrinho, né? Na FAO e na ECA, né? Na Comunicações e Artes, né? E que de repente tenha se juntado muita gente, né? Outros desenhistas ficaram mais famosos, por exemplo, Paulo Caruso, Chico Caruso, etc. Ela se transformou num polo, né? A Balão, que era essa revista, né? Que a gente fazia, e ela tinha essa característica de pesquisa, de experimentação, né? Que caracterizava um tipo de quadrinho, né? De autor, um quadrinho onde as pessoas tinham, com relação à linguagem, muito mais independência e pensavam aquilo de uma forma mais livre, né?
eu acho que, por exemplo, o desenho, né, que ele dava condições para você transitar nessas linguagens, né, ele foi acrescido pelo fato de a gente estar trabalhando a linguagem dos quadrinhos com a questão do tempo, né, que já era uma quebra de barreira, porque, em geral, as artes do tempo seriam a música, veio depois o cinema, etc., que são linguagens que são estruturadas pelo tempo. Se você modificar o tempo, você modifica a estrutura da coisa, né? Você deforma, muda, né, a estrutura da coisa. Ao passo que, por exemplo, na arquitetura, ou mesmo no quadrinho, né, o tempo está lá, né? Mas acontece que, quer dizer, no quadrinho eu acho que está no meio do caminho, isso que eu estava querendo dizer. Mas, por exemplo, nas artes visuais, na pintura, na arquitetura, etc., o tempo está presente, mas ele, ou na escultura, por exemplo, mas ele não desestrutura, né, a obra, né? Se ele não tiver, na medida que você usa, tá curtindo, na hora que você está curtindo a obra, né, você não vai desestruturar a obra na medida em que você está apreendendo, né, esse objeto usando o tempo, né, o que é necessário, né, no caso da arquitetura, da escultura, né, principalmente. Mas, mais que isso, eu acho que ele está presente de outras formas também nessas outras artes. Mas, na hora que você domina nos quadrinhos isso, né, isso te faz uma ponte com outras linguagens, né, como essas duas que eu falei, música, cinema, animação, né, essas coisas assim também. Então, eu acho que eu tive uma formação que me levou para essa abertura, essa possibilidade de estar trabalhando com várias linguagens diferentes ao longo da vida, e muitas vezes eu fiz isso por, por uma por um projeto mesmo, era um projeto pessoal, assim, de vivência nessas outras áreas e tudo mais, né? que, que eu acho que eu traduzi isso em termos de proposta artística, etc., de várias maneiras, né? Mas aparece no meu trabalho, né? No meu trabalho de quadrinhos também, em trabalhos experimentais e tudo mais, e aparece também na hora que eu fiz ligações com design gráfico, que eu fiz ligações com a música, fiz ligações com teatro, ópera, iluminação para o teatro, né? E outras conexões assim que eu fui fazendo, né? Na fase que começa a revista Balão, que acho que é no segundo ano da faculdade, né? A gente estava vivendo um momento bem sombrio, né? Que era o momento da ditadura, em que a gente estava no governo Geisel, desculpe, Médici, que foi o período em que havia a luta contra a guerrilha urbana, né? A guerrilha contra a ditadura, e o momento também que essa guerrilha foi destruída, né? E eu acho que às vezes gostam, às vezes não, quase que sempre o pessoal fala que a Balão era uma coisa underground e essas coisas assim, mas eu não gosto muito desses termos, porque eu acho que nós éramos muito diferentes do underground. O underground tinha uma característica, vamos dizer, de ser mais comportamental, né? De focar mais no comportamento. Ela tinha uma coisa mais de sexo, né?
de ir além na questão de sexo, tal, por exemplo, né? E nós não, a gente não estava, a gente estava muito oprimido pela ditadura. Então, eu acho que a Balão ela era muito mais uma guerrilha gráfica do que uma coisa underground, assim, não sei, sabe? No sentido, naquele sentido de underground como uma coisa específica americana. Então, logo a gente começa a fazer as experiências gráficas, as histórias em quadrinhos, etc., que a gente fazia na Balão, com esse sentido político muito acirrado na revista, né? No meu caso, nas primeiras histórias, entra um clima, né? Assim, um clima nesse sentido, né? É, e, e, e mais logo vai começar a aparecer temas muito específicos, né? Por exemplo, a gente sabia que a gente estava vivendo uma ditadura pela interferência dos Estados Unidos, assim como eles interferiram na Argentina, interferiram no Chile, interferiram em vários outros lugares, tudo mais, né? Então, eu fazia algumas histórias minhas foram sobre o Vietnã, né? Coreia, Vietnã, e outra, um histórico atrás dela, que foi o golpe do Chile, porque eu tive no Chile, eu tive no Peru uns 2 meses antes do golpe no Chile, e fui pelo trem da morte, viajando de carona e tudo mais, assim, atravessando a Bolívia e depois atravessando o Peru, chegando até Lima, né? E em Lima eu encontrei exilados brasileiros, gente que foi guerrilheiro, né, aqui no Brasil, né, que lutou contra a ditadura. Eu trouxe mensagem desses caras, assim, que eu escrevi para eles. Eu decorei a mensagem para poder enviar, né, aqui do Brasil mesmo, né, não ser uma carta que venha do exterior, né, por exemplo. E 2 meses depois rola o golpe no Chile, né, que foi aquele massacre, foi muito sangrento, foi um choque grande, assim, né, e praticamente todo o Cone Sul foi tomado por ditaduras colocadas pelos Zéua, né? Então eu colocava essas questões já, a gente já colocava na Balão e tal. Depois, quando a gente vai chegando para o fim da Balão, eu começo a me preocupar mais com a questão urbana, e a primeira história em quadrinho assim que o pessoal de crítica e tudo mais chamou de HQ urbana e tal, foi uma história em quadrinho que eu coloquei futebol, né? Coloquei futebol, Nossa Senhora Aparecida, né? Um monte de coisa bem urbana, assim, bem brasileira ali, né? Junto, assim. E depois que eu saio da FAO, aí sim eu vou começar a fazer coisas que se focam muito na questão urbana, se focam muito na questão da cidade, sobre vários aspectos, né? Até históricos assim da cidade, e tal, né? Como foi o Meneghetti, por exemplo. Né? Aí, quando vai chegar na Paulista, antes disso, antes de chegar na Paulista, isso eu fiz muita experiência nesse sentido, assim, por exemplo, na imprensa alternativa ou no folhetim da Folha, né? Também fazia umas experiências assim de você
fundir cor na máquina, né? A máquina que fundia as cores, assim. Aí, quando chegou na Paulista, eu tinha, sabe, um caça F-16, assim, para poder dirigir, né, ali, assim, né? E aí eu aproveitei, né? Aí comecei a fazer tudo quanto é experiência na Paulista, assim, tem um monte de experiência gráfica, né? E, e aí chega num ponto, assim, por exemplo, que eu começava a alterar. Eu fazia, na verdade, naquela época, né? Era uma coisa que você não tinha computador pessoal, né? Nem tinha computador direito, assim, né? Estava começando essa questão. Então, eu fazia um monte de overlay, né? De um monte de coisas diferentes, né? Tinha o overlay do preto, overlay de cor aplicada, tinha overlay de cor selecionada, né? E ainda colocava outras coisas assim, da mesma forma que era o preto aqui não vai ser preto, vai ser cian 45, magenta 70, sabe, uma coisa assim e tal, e não sabendo o que, que ia acontecer, quer dizer, tendo uma mais ou menos uma ideia, assim, mas não sabendo ao certo do que ia acontecer. Ainda bem que deu tudo certo, assim, né? Tudo bem, funcionou, né?